Aqui estamos juntos mais uma vez para o nosso estudo em grupo das obras de André Luiz. Estamos estudando Missionários da Luz e hoje teremos o capítulo 15, Fracasso. Vamos ver. Verificando o meu aproveitamento no caso de Segismundo, Alexandre, sempre gentil, ao despedir-se dos construtores, dirigiu-se ao diretor deles, asseverando: agradeço a vocês, Apuleio, quanto fez por André nesses últimos dias. Nosso companheiro não esquecerá o seu concurso amável. O diretor sorriu, disse-me palavras de encorajamento e, quando se dispunha a sair, em definitivo, meu orientador lhe observou: nosso amigo, porém, necessita consolidar de ensinamentos recebidos. André acompanhou um caso normal de reencarnação, no qual um esposo honesto cedeu inicialmente aos nossos rogos para que Segismundo renascesse com a serenidade imprescindível. Viu de perto um coração maternal sensível e devotado e permaneceu em estudo numa câmara conjugal defendida pelo poder sagrado da prece e reconfortada pela proteção do plano superior. Entretanto, seria justo observar-se algum processo diferente dos que existem por aí às centenas, em que somos defrontados por obstáculos de toda a espécie. Ficaria desse modo habilitado a conhecer a extensão e complexidade de nosso esforço em defender companheiros imprevidentes que menosprezam a responsabilidade moral, fugindo aos compromissos. E fixando um gesto de carinho fraterno, interrogou: não terá vocês presentemente um caso dessa ordem, onde André possa recolher as lições precisas? Temos sim, esclareceu Apuleio atenciosamente. Temos o caso Volpini. E porque Alexandre ignorasse o processo a que se referia, continuou: logo depois de organizar as bases de Segismundo, ocupei-me de outros serviços da mesma natureza, e entre esses foi confiada a nossa vigilância na tarefa relativa ao irmão que mencionei. Ou seja, eles vão só vigiar. Creiam que tudo movimentamos no setor de assistência para evitar o fracasso do trabalho. Entretanto, tenho a experiência por absolutamente impraticável. Quer dizer, então, redarguiu meu instrutor com sabedoria, que a futura mãe não correspondeu à expectativa de nosso plano de ação? Isso mesmo, prosseguiu o interlocutor. Enquanto os desequilíbrios se localizavam na esfera paternal ou procedem da influência de entidades malignas, simplesmente há recursos a interpor. No entanto, se a desarmonia parte do corpo materno, é muito difícil estabelecer proteção eficiente. A pobre criatura, por 2 vezes sucessivas, provocou o aborto inconsciente pelo excesso de leviandades. Atualmente, será vítima das próprias reflexões pela 3ª vez, segundo parece. Debalde, temos oferecido o socorro de que podemos dispor. A infeliz deixou-se empolgar pela ideia de gozar a vida e irmanou-se a entidades desencarnadas da pior espécie, que, para acentuar os seus planos sombrios, separam-na do próprio companheiro, ansiosas por lhe propiciarem o coração na esfera das emoções baixas. Enquanto Alexandre o ouvia em silêncio, Apuleio continuou depois de longo intervalo. Volpini atingiu agora o 7º mês de gestação da nova forma física, mas a noite próxima será decisiva para ele. Já recebi um apelo dos colaboradores que ficaram nas imediações do caso, em serviço ativo, no sentido de evitar certas extravagâncias da futura mãe. Projetadas para hoje, entretanto, não creio sejamos por ela obedecidos. A organização fetal não se encontra em condições de suportar novos desequilíbrios. E, se a pobrezinha não despertar para o dever, abrirá ainda hoje a 3ª falência. Se André puder vir conosco, dar-nos-á muito prazer.
Alexandre, que me parecia muito circunspecto daquele momento, dando a ideia de quem não desejava cultivar qualquer comentário menos edificante, considerou: nosso companheiro irá com vocês. Por vezes, para preservar convenientemente a saúde, é preciso conhecer as enfermidades. Para cultivar o bem, é necessário não ignorar que existência do mal. Vejam que parágrafo importante. Eu vou reler. Por vezes, para preservar convenientemente a saúde, é preciso conhecer as enfermidades. Para cultivar o bem, é necessário não ignorar a existência do mal. Certo? Então, a gente evitar certos conhecimentos pode nos entravar achando que o mundo é uma maravilha, quando não é. E para que a gente se preserve, é preciso que a gente conheça os riscos. Seguindo. Com efeito, à noitinha chegávamos, Apuleio, 2 companheiros dele e eu, a uma residência confortável e de aparência distinta. O grande relógio da parede mostrava 20 horas, menos 5 minutos. Seguindo o diretor, penetramos num aposento bem mobiliado, onde se encontravam 3 entidades desencarnadas, de horrenda figura, que, em virtude do baixo padrão vibratório, não perceberam a nossa presença. Conversavam entre si, combinando medidas detestáveis que não cabe relatar aqui. A certa altura da palestra, porém, referiam-se ao caso da reencarnação de maneira franca. Não sei, comentou um daqueles perversos inimigos do bem, porque arte infernal vem resistindo ao intruso, despejá-lo-emos na primeira oportunidade. Quando isso ocorre, disse o outro, é que há mãos de anjos trabalhando por trás. Vejam só, eles sabem. Pois que vão para o inferno, exclamou um que parecia mais cruel. Veremos quem pode mais. Cesarina já nos pertence 90%. Atende perfeitamente aos nossos propósitos. Porque um filho intrujão em nossos planos é preciso combater até o fim. No entanto, considerou o terceiro, que até então se mantinha em silêncio. Há mais de 6 meses estamos trabalhando em vão por alijá-lo. Mas temos conseguido muito, tornou-o mais revoltado. Não creio que ele se possa aguentar por muito tempo. Talvez hoje façamos o resto. O filho viria roubar-nos, talvez, a boa companheira com quem contamos agora. Todas as atenções dela convergiriam para ele, e o nosso prejuízo seria enorme. Mas se existem mãos de anjos trabalhando, temos mãos de demônios para agir também. Já vencemos 2 vezes, por que não vencer agora igualmente? E se o filho vier, considerou um dos interlocutores, certamente virá o esposo de regresso. Não poderemos conservá-lo à distância por mais tempo, caso isso se verifique. Isso nunca, respondeu o adversário mais feroz, com inflexão sinistra. Vocês observem aqui, a que ponto eles chegam. Conseguiram separar o casal e agora querem tirar o bebê para ter a mãe sob os seus interesses. Vejam só. Como era diferente aquela paisagem interior, comparativamente à câmara de Raquel, onde levara a efeito tão formosas observações referentes à tarefa reencarnacionista. O aposento mantinha-se absolutamente desguarnecido de defesas magnéticas, e não se via um movimento de visitação espiritual da esfera superior que caracterizava a formação do novo corpo de Segismundo. Está observando? Falou Apuleio gentil. Nem sempre a nossa tarefa se desdobra ao longo dos jardins afetivos. Muitas vezes devemos operar sobre verdadeiras tormentas de ódio que desintegram nossos melhores elementos magnéticos de cooperação. Este caso é típico. Recordei que a residência de Adelino se enchia diariamente de afeições do plano espiritual e perguntei: mas a futura mãe não dispõe de relações em nossas esferas? De qualquer modo, respondeu ele, sempre temos bons amigos na zona superior àquela que nos encontramos. Todavia, em certas circunstâncias, afastamo-nos voluntariamente deles. Cesarina poderia contar com diversas amizades. No entanto, ela mesma
se incumbe de obrigá-las à ausência. Olhe só. Impressionado, considerei. Não terá ela, contudo, um pai, uma mãe, em nossos círculos espirituais, que tome a si o sacrifício de defendê-la? Tem um pai que a estima com extremo afeto, esclareceu o diretor. No entanto, sofria imerecidamente pela filha leviana e grosseira, e tanto padeceu por ela que os seus superiores em nossa colônia espiritual submeteram-no a tratamento de ouvido temporário da filha querida. Olha, gente, a que ponto chega? A espiritualidade maior nos faz esquecer de entes queridos para o nosso próprio bem, até que ele possa se recordar e se aproximar dela sem angústias emotivas. O assunto era novo para mim. Havia então recursos para a aplicação do esquecimento no mundo das almas? Apuleio sorriu bondoso e falou. Não tenha dúvida, em nossa esfera, a dureza e a ingratidão não podem perseguir o amor puro. Quando as almas reencarnadas se revelam impermeáveis ao reconhecimento e à compreensão, distanciamo-nos delas naturalmente, ainda mesmo quando encerrem para nós valiosas joias do coração, até que se integrem no conhecimento das leis de Deus e se disponham a segui-las em nossa companhia. Quando somos fracos, porém, embora muito amoráveis, e não nos sentimos com a precisa coragem para o afastamento necessário, se merecemos o auxílio de nossos maiores, somos favorecidos com o tratamento magnético que opera em nós o esquecimento passageiro. Nesse instante, Cesarina penetrou no quarto, seguida dos espíritos construtores que velavam por Volpini, o reencarnante. Enquanto a senhora se assentava à frente de grande espelho, dando início a complicados arranjos de apresentação festiva, os cooperadores de Apuleio se aproximavam, saudando-nos atenciosos. Infelizmente, disse um deles ao chefe, a situação é muito grave. É impossível prosseguir em nosso esforço de assistência com o êxito desejável. Nossa irmã afunda-se cada vez mais nos desequilíbrios destruidores, unindo-se voluntariamente, indicou as entidades viciosas que a cercavam. A estes adversários infelizes, entrega-se agora a prazeres e abusos de toda sorte. Seus desvios sexuais nos últimos dias têm sido lastimáveis. É enorme a quantidade de alcoólicos, aparentemente inofensivos, de que tem feito consumo sistemático. Aliados semelhantes distúrbios às vibrações desordenadas do plano mental. Vemos que a posição de Volpini é insustentável, não obstante nossos melhores esforços de socorro. Apuleio ouviu as graves notificações em silêncio e observou em seguida. Já sei o que se projeta para esta noite. Sim, considerou o interlocutor. Apelamos para a sua autoridade, porque a organização fetal não poderá resistir a uma nova investida. O diretor convidou-me a examinar a gestante. Ao lado dela permaneciam as entidades inferiores a que me referi, que demonstravam absoluta ignorância de nossa presença. Cesarina, com o excessivo cuidado das mulheres demasiadamente vaidosas e inscientes da responsabilidade moral, utilizava certos recursos para disfarçar o aspecto da gravidez adiantada, deixando adivinhar que se preparava com esmero para uma noitada de fortes emoções. Fixei minha atenção no feto, auxiliado pelo chefe dos construtores, mas não pude esconder a minha surpresa e compaixão. O caso Volpini era muito diferente do processo de reencarnação verificado em casa de Raquel. A forma física embrionária demonstrava mancha violácea, revelando dilacerações. Pequeninos monstros, somente perceptíveis ao nosso olhar, nadavam no líquido amniótico, invadindo o cordão umbilical e apropriando-se da maior parte do delicado alimento reservado ao corpo em formação. Toda a placenta era assediada por eles, provocando-me terrível impressão. Percebi pela intensa anormalidade dos órgãos geradores que o aborto não poderia demorar-se. Apuleio, igualmente, endereçando-me expressivo gesto com a cabeça, acusava forte preocupação.
abandonou subitamente o exame e falou-nos. Se a infeliz obcecada pelos prazeres criminosos não se detiver nesta noite, a organização fetal será expelida até amanhã. Depois de pensar alguns momentos, salientou. Tentarei o derradeiro recurso. Apuleio dirigiu-se ao interior doméstico e voltou seguido de uma senhora idosa. Esta, disse-me ele, indicando-a, é a dona da casa, velha amiga de Cesarina, suscetível de receber-nos a influenciação. Aproveitar-lhe-ei o concurso para que a nossa desventurada irmã de futuro não possa dizer que lhe falou assistência e conselho adequado. Num gesto de bondade, já observado por mim, em diversos superiores do nosso plano, colocou a destra sobre a fronte da recém-chegada, que se acercou de Cesarina com muita ternura e falou. Minha amiga, estou receosa por você, não vá. Desconfie de certas amizades, pouco dignas. Seu estado, Cesarina, é melindroso. Por que se exceder? Uma festa de aniversário em pleno bar não pode servir às suas necessidades presentes. Abriguei você em nossa residência como fizesse a uma filha e devo estar vigilante. Nutro a esperança de vê-la reaproximar-se do esposo, que, segundo creio, deve estar ausente por simples questões de incompatibilidade de gênios. Mas se você não se defende do mal, como atender a situação? Um dos infelizes seres da ignorância e da sombra que perseguia Cesarina, por invigilância dela, envolveu-a nos braços, como se desejasse comunicar-lhe o seu estranho e perigoso magnetismo. Vi que as entidades inferiores presentes a observavam de perto, a senhora que lhe ouvia as palavras sensatas, porque todas exibiam gestos de demonstrações de revolta e desagrado que não podemos registrar aqui. Imagine só, que coisa. A interpelada, deixando-se envolver pela influência neutralizante do mal, riu-se de modo franco e acrescentou. Tranquilize-se, minha boa Francisca. Não precisará ensinar-me virtude. Tenho meu compromisso para hoje. Não posso faltar. Não concordo, Cesarina, tornou a interlocutora com energia sob inspiração direta de Apuleio. Nem estou fazendo pregação à virtude e à sua consciência responsável. Quero despertar suas fibras de esposa e mãe. O homem cujo convite você pretende atender não merece confiança, não é digno de consideração. Além disso, seu organismo deve ser preservado. Não lhe dói a expectativa de prejudicar o filhinho? Não pondera o futuro? E a respeitável amiga continuou advertindo com severidade maternal, enquanto a futura mãe de Volpini se mantinha em franca posição de negativa e impermeabilidade. 2 horas durou a conversação, na qual o diretor dos construtores usou a caridade, da lógica e da paciência nas mais altas doses. Todavia, ao fim desse tempo, um automóvel fonfonou à porta. Cerrando o pequeno estojo de perfumes, Cesarina abraçou a velha amiga desapontada e despediu-se. Adeus, voltarei mais tarde, não tenho tempo a perder. O veículo rodou a caminho das avenidas asfaltadas. As entidades perturbadas seguiam o carro célere, mas nós, esperando a manifestação de Apuleio, ali permanecemos aguardando-lhe a palavra. Algo triste, o chefe de serviço dirigiu-se aos colaboradores declarando: podem regressar à nossa colônia, em descanso. Nada mais tem que fazer por agora. O dever de todos foi bem cumprido. E olhando para mim, significativamente acrescentou: irei eu mesmo, em companhia de André, buscar Volpini para recolhê-lo em lugar conveniente. Olha que tristeza. O ambiente era de consternação, porque se os espíritos superiores são equilibrados, não são insensíveis. Acompanhei o Apuleio durante longos minutos de silêncio, penetrando em seguida numa casa de barulho ensurdecedor. O grande balão e departamentos reservados estavam repletos de homens. Aqui deve ser o grande salão, esse texto deve estar com erro. O grande salão de departamentos reservados estavam repletos de homens e mulheres inquietos, excitados pela música barulhenta e estonteante. Mas a assembleia de desencarnados
de condição grosseira, era muito maior, tomada da mesma alucinação de perigoso prazer. Mantenha-se indefensiva, advertiu o diretor. São poucos os desencarnados com reduzido tempo de experiência que podem penetrar ambientes como este para serviços de proteção. Não nos cabe descrever as paisagens tristes desdobradas ao nosso olhar. Nós podemos imaginar, né, amigos? Cumpre-nos tão somente esclarecer que não tivemos dificuldade para reencontrar Cesarina em companhia de um cavalheiro menos escrupuloso entre finas taças de alcoólicos elegantemente disfarçados. Apuleio aproximou-se e retirou Volpini, que a ela se abraçava como criança semiconsciente. Em seguida, viu-o aplicar passes magnéticos em toda a região uterina, empregando infinito cuidado. Retomando Volpini, que confiava às minha mãos para poder operar com eficiência, falou-me calmo. Ou seja, ele pegou o bebê, pôs no colo de André, olha só que coisa, para poder dar os passes à mãe e depois devolver o bebê ao lugar. Que coisa incrível. Desliguei o reencarnante do santuário maternal. Entretanto, não deveríamos esquecer de ministrar o divino socorro à mãe invigilante. Ela precisa continuar a luta terrestre, quanto possível, para aproveitar alguma coisa da oportunidade. Retiramo-nos, conduzindo o companheiro prematuramente desligado a uma organização de socorristas. Pegaram o bebê e levaram para uma organização socorrista. Mas depois de atender a todos os deveres que me competia, desejei, na qualidade de médico, observar o que se passava com a pobre mulher, fracassada em sua missão sublime. Nas primeiras horas da manhã, dirigi-me à residência que visitávamos na véspera. Com grande surpresa, porém, verifiquei que Cesarina não se encontrava em casa. Não se passaram muitos minutos e uma vizinha interpelava a senhora que Apuleio influenciara, perguntando-lhe o que eu desejava saber. Cesarina, explicou a matrona preocupada, na manhã de hoje foi recolhida a uma casa de saúde em estado grave. No decorrer de rápida conversação, recolhi as informações necessárias relativamente ao endereço e procurei visitar, incontinente, a infeliz criatura que deixávamos na festa elegante da véspera. Fortemente impressionado, vinha saber que Cesarina, em gravíssimas condições, acabava de dar à luz uma criança morta. Que tristeza, né, minha gente? Que coisa triste tudo isso. Mas são lições que nós temos que aprender. As consequências dos atos das pessoas, o que se passa com tudo isso. E nós sabemos que não é fácil dar à luz uma criança morta. Seguinte, vamos às observações. Alexandre, ao pedir a Apuleio que André siga nas pesquisas, deixa claro que o caso de Segismundo não é generalizado. De modo geral, nem sempre há concordância fácil dos pais, entre outros obstáculos. Quanto à resistência da mãe, as dificuldades são maiores, mais difíceis de contornar. No caso Volpini, o comportamento materno levava a abortos aparentemente espontâneos, mas eram consequência do comportamento materno. Terceiro, por vezes, para preservar convenientemente a saúde, é preciso conhecer a enfermidade. Para cultivar o bem, é necessário não ignorar a existência do mal. Podemos assim entender que muitas vezes somos levados a viver situações para que aprendamos a entender as consequências. Sabedoria é daqueles que veem o problema dos outros e já aprendem com o problema dos outros, para que não seja preciso que a gente viva o problema para aprender. Então vamos sempre observar o que acontece ao nosso redor e tirar os ensinamentos necessários. Quarto, em virtude do baixo padrão vibratório, não perceberam a nossa presença. Mais uma vez, temos a informação quanto à visibilidade entre os diferentes planos vibratórios. O elevado sempre vê o menos elevado. Os inferiores só veem os superiores se estes se mostram visíveis a eles. Certo? Quer dizer, o espírito inferior, o espírito ignorante,
só consegue ver um mais elevado se o mais elevado se faz ser visível. Senão, não consegue. Quinto, é que há mãos de anjos trabalhando por trás. Eles conhecem a própria inferioridade e que há opositores às más influências deles e que defendem os frágeis. Eles têm plena consciência que eles têm que lutar contra o bem para conseguir fazer o mal. Felizmente, na maioria das vezes, o bem vence. Quer dizer, o bem sempre vence, mas às vezes é mais tarde. Sexto, a residência em estudo não tinha as proteções magnéticas oferecidas aos que têm uma vida pautada no bem. Entrava ali qualquer espírito, o que favorecia que o assédio fosse permanente. Mais uma vez, temos aqui a informação que temos nós mesmos que defender o nosso lar segundo o nosso padrão vibratório. Então, vamos cuidar do que pensamos, do que falamos, do que assistimos, do que lemos e de quem nos visita e tudo mais. Verdadeiras tormentas de ódio que desintegram nossos melhores elementos magnéticos de cooperação. Ou seja, mesmo que a espiritualidade superior tente ajudar, as vibrações negativas desagregam as forças magnéticas de proteção. Precisamos entender que não bastam os espíritos, temos nós que colaborar fazendo a nossa parte, nos mantemos em níveis de equilíbrio no bem para que o bem se faça. É como jogar água numa cova de areia. A água sempre desaparecerá. Temos que dar condições mínimas para que o bem se realize. Então é como se nós, que vamos ser ajudados, tenhamos que ter uma superfície, que tenhamos que ter comportamentos dignos de receber aquela doação. Caso contrário, ela se esvai, como jogar água numa cesta. A água passa, o bem passa e não fica nada para nós. É nossa responsabilidade manter essa situação em bom estado. Uma vibração mais elevada, cabe a cada um de nós. 8. Submeteram-no a tratamento para ouvido temporário da filha querida. Fizeram com que aquele pai amoroso se esquecesse da existência da filha para que ele não sofresse e se prejudicasse. Então, é uma informação interessante e que nos faz pensar que nós devemos nos proteger dessas situações por nós mesmos ou nos tornarmos fortes para suportá-las, certo? Vamos ver a explanação. Importante esclarecimento. A espiritualidade superior pondera sempre o bem em cada situação. A presença do pai que amava a filha era incapaz de resolver a situação e ainda prejudicava o pai no plano espiritual. Um sofrimento inútil. Foi então protegido pelo esquecimento. 9. Pequeninos monstros, somente perceptíveis ao nosso olhar, nadavam no líquido amniótico, invadindo o cordão umbilical e apropriando-se da maior parte do delicado alimento reservado ao corpo em formação. A que ponto chega a inconsciência humana? É preciso atender certos mecanismos vibratórios para que tenhamos menos sofrimentos desnecessários. E como nós vimos na lição, no capítulo nós vimos a encarnação do Segismundo, essas energias dadas ao bebê vão ajudá-lo até os 7 anos. Então, seria possível que essa criança, mesmo que nascesse, ela morresse antes, porque ela não pôde preservar todo o alimento que estava destinado a ela. Então, é por isso que eles disseram que é preciso um anjo guardião até os 7 anos para cada criança. Veja quanta informação, é muita coisa para a gente aprender. Nós teríamos que ler esses capítulos todos, essas obras do André Luiz, várias vezes para reter tanta informação. 10. Deixando-se envolver pela influência neutralizante do mal. Todos temos orientações. Seguimos as que têm ecos em nossa verdadeira tendência.
são as oportunidades que todos temos durante a vida encarnada. Então, aquele desenho animado que vem um diabinho de um lado, um anjinho do outro, dando conselhos, é isso. A gente vai atender aquele que faz eco em nosso coração. Por isso que cabe a cada um de nós. Quando a gente ora e diz, livra-nos do mal, isso depende de nós. Livrar do mal depende de nós. Não vem ninguém tirar o mal daqui e levar embora. Nós é que temos que ser impermeáveis ao mal. Então vamos nos tornar mais fortes através de nossos comportamentos e de nossos pensamentos. Seguindo, deixando-se envolver pela influência neutralizante do mal. Eu repeti o texto de cima. O número de desencarnados na Terra é, em média, 3 vezes maior do que o número de encarnados. Naturalmente, essa proporção também deve ser para os inferiores. Vamos tentar atrair os bons espíritos, certo? Porque no plano espiritual também tem bons, maus, ignorantes, sábios, elevados, inferiores. Cabe a nós fazermos companhia dos bons. 12. São poucos os desencarnados com reduzido tempo de experiência que podem penetrar ambientes como esse para serviços de proteção. Foi o que ele falou, que André não tinha experiência ainda para entrar naquele antro onde era a festa, que ele se fizesse forte. Ainda mais faltando pessoal treinado para entrar em ambientes desajustados como o descrito, certo? A pessoa precisa de um treinamento para entrar num lugar desse. 13. Conduzindo o companheiro prematuramente desligado a uma organização socorrista. Essas crianças são devidamente protegidas para nascerem em outras oportunidades. Então, essa criança, ampliando aqui nessa oportunidade, ela pode, segundo outras leituras que eu fiz, ser levada para um berçário e ser mantida nesse estado para ser recolocada em outra mãe, partindo dali, ou ela pode retornar completamente e esperar uma nova oportunidade futura. São infinitas as variantes possíveis. Agora, seja como for, essa criança provavelmente vai ter esse trauma, vai ter esse medo, ela vai viver tudo isso. Então, a gente entende certas crianças que nascem com certos medos, porque ela já viveu situações similares em outras possíveis tentativas de se reencarnarem. Eu agradeço a companhia de vocês, aguardo ansiosas pelos comentários que possam vir fazer, porque certamente eu não vi tudo que havia para ser destacado. Um grande abraço, até a próxima oportunidade.